Bem, meu nome é Jorge Lacerda, sou professor de História e hoje trabalharemos o tema A Corte Portuguesa no Brasil, do ano de 1808 a 1821. Bem, nas últimas provas do Enem, os temas relacionados à história do Brasil têm sido muito recorrentes. Dentre eles, o tema da história do Brasil Império é um tema que tem sido trabalhado cada vez mais. Bem, seria muito importante nós abordarmos esse tema hoje, tendo em vista a importância dele para o processo histórico do Brasil. Em 1808, a corte portuguesa chega ao Brasil, fugindo das invasões napoleônicas de Portugal, e isso marca definitivamente a história do novo império que surgiria a partir de 1822. 1808 é um ano que marca não só a vinda da corte para o Brasil, como também esse processo de emancipação que culminaria na independência, 14 anos depois. É muito importante analisarmos que esse processo se dá também pela possibilidade da corte portuguesa ou do Império Português se reestabelecer a partir da colônia. De 1858 a 1640, Portugal sofreu invasão da Espanha. Esse processo culminou na decadência de um dos maiores impérios europeus. Por conta disso, Portugal tentava se reabilitar. As invasões napoleônicas em 1808 culminaram na vinda da corte para o Brasil e, ao mesmo tempo, na possibilidade desse reerguimento. Mas para o Brasil isso também foi muito significativo. Imagina o que seria agora, neste momento, ainda com status de colônia, receber a corte portuguesa. Foi muito significativo do ponto de vista da modernização da colônia. Se nós observarmos, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, observamos o quanto a cidade se modernizou com políticas públicas através da corte e através de Dom João VI. Essas políticas trouxeram para cá bancos, artistas, novas instituições e, ao mesmo tempo, dotava a antiga colônia de um status de reino. É muito importante também observarmos o quanto foi significativo a participação não só da corte portuguesa, mas também das elites locais, que se envolvem diretamente nesse processo e, ao mesmo tempo, se identificam com esse novo império. Em 1821, quando Dom João VI retorna a Portugal por conta das Cortes de Lisboa, ou da Revolução do Porto, a elite brasileira já não estava mais preparada ou já não aceitaria mais a condição de colônia. Por conta disso, é fundamental observarmos que, a partir daí, a corte portuguesa, retornando para Portugal, o Brasil passa a ganhar o status agora de independente, através da figura de Dom Pedro I. Através desse tema, nós podemos abordar uma questão do Enem, do ano de 2010, para podermos perceber este movimento e esses anos iniciais do Brasil que se tornaria independente e um império mais tarde. Bem, a questão começa o seguinte. Em 1808, foram comemorados os 200 anos da mudança da família real portuguesa para o Brasil, onde foi instalada a sede do reino. Uma sequência de eventos importantes ocorreu no período de 1808 a 1821, durante os 13 anos em que Dom João VI e a família real portuguesa permaneceram no Brasil. Entre esses eventos, destacam-se os seguintes. Bahia, 1808. Parada do navio que trazia a família real portuguesa para o Brasil, sob a proteção da Marinha Britânica, fugindo de um possível ataque de Napoleão. Rio de Janeiro, 1808. Desembarque da família real portuguesa na cidade onde residiriam durante sua permanência no Brasil. Salvador, 1810. Dom João VI assina a Carta Régia de abertura dos portos ao comércio de todas as nações amigas, ato antecipadamente negociado com a Inglaterra em troca da escolta dada à esquadra portuguesa. Rio de Janeiro, 1816. Dom João VI torna-se rei do Brasil e de Portugal, devido à morte de sua mãe, Dona Maria I. Pernambuco, 1817. As tropas de Dom João VI sufocam a Revolução Pernambucana. Uma das consequências desse evento foi, letra A decadência do Império Britânico, em razão do contrabando de produtos ingleses através dos portos brasileiros. As relações entre Brasil e Inglaterra aumentam ainda mais com a vinda da corte portuguesa para cá. Ao abrir os portos em 1810, o Brasil também abre as portas para uma grande quantidade de produtos ingleses que invadem o comércio brasileiro. Então, o Brasil se torna também um aliado comercial muito importante. Então, por isso que essa questão não condiz com o que foi pedido no enunciado. O fim do comércio de escravos no Brasil, porque a Inglaterra decretara, em 1806, a proibição do tráfico de escravos em seus domínios. Desde o início das relações entre Brasil e Inglaterra,
há uma pressão por parte dos ingleses em tentar acabar com a escravidão no Brasil, devido a vários fatores, entre eles a possibilidade de aumentar o poder de consumo dos trabalhadores brasileiros ao saber que escravo não recebe salário. Mesmo assim, ainda com essa pressão inglesa, demora-se muito tempo para esse processo do fim da escravidão no Brasil, que só inicia mesmo em 1850 com o fim do tráfico negreiro. Na letra C, a conquista da região do Rio da Prata, em represália à aliança entre Espanha e a França de Napoleão. Um grande aliado de Napoleão para que ele invadisse Portugal foi justamente a Espanha. Por conta disso, ao chegar no Brasil, Dom João VI procura, de alguma forma, atingir aquele seu grande inimigo naquele momento, e as disputas na região do Rio da Prata, mais ou menos na fronteira com o Uruguai, se acirram cada vez mais. Os gastos com a guerra, os gastos com campanhas militares naquela região teria sido um dos principais motivos para que Dom Pedro I abdicasse, já que uma crise econômica enorme se instaura no primeiro reinado brasileiro. Letra D. A abertura de estradas, que permitiu o rompimento do isolamento que vigorava entre as províncias do país, o que dificultava a comunicação antes de 1808. As províncias do Brasil, ou as regiões periféricas ao centro, elas sofreram muito com esse processo, porque o processo de construção do Brasil foi extremamente centralizador, principalmente através da cidade do Rio de Janeiro. As regiões periféricas, principalmente no Nordeste, foram totalmente esquecidas desse processo. É um dos motivos, ou um dos principais motivos, para que no período regencial várias revoltas ocorressem, questionando uma forma de governo que simplesmente abandonava essas regiões. Letra E. O grande desenvolvimento econômico de Portugal após a vinda de Dom João VI para o Brasil, uma vez que cessaram as despesas de manutenção do rei e de sua família real. Mesmo que essa tentativa de reerguer Portugal através do Brasil fosse, de alguma maneira, o projeto inicial dos portugueses, isso nunca ocorreu. Portugal já não era mais o grande império que existiu na Europa durante o século XVI. Essa decadência do Império Português, de alguma maneira, atinge o Brasil. E atingindo o Brasil justamente com a vinda da corte para cá. A vinda da corte, então, é significativa para o restante da nossa história, do ponto de vista que essa emancipação política se inicia nesse processo. O Brasil se prepara para se tornar independente de alguma maneira e, a partir de 1822, lidaria com um grande desafio. Como construir, de alguma maneira, uma história, uma memória que não fosse mais vinculada a Portugal. Esse desafio durará até o final do Império e é um problema caro até hoje para a construção de uma identidade de uma nação no Brasil. Esses problemas são vinculados à construção de uma memória, de uma história, de um passado, de um país que foi colônia durante 300 anos e agora passaria por um momento de emancipação. Bem, nós trabalhamos então a questão da vinda da corte para o Brasil e da importância deste momento histórico para o restante da história do Brasil. Espero que tenha ajudado e nos encontramos numa próxima oportunidade.